Para quem não sabe, o Drex é uma CBDC, diferente do Bitcoin, é uma moeda centralizada emitida pelo Estado. O Drex é uma ferramenta que dá controle total do comércio, né, compra e venda, para o governo. Ou seja, o governo domina a compra e venda do indivíduo. Então, esse controle estatal é um perigo, sim. A maneira que o Bolsonaro criou, o que sustenta como arcabouço a própria efetivação do Drex aqui no Brasil, que é o Pix, e ele tem orgulho de ter criado esse mecanismo de controle, que realmente é um mecanismo de controle pelo Banco Central das movimentações financeiras do cidadão. Eu queria comentar com você, ouvinte, essa matéria, trecho da entrevista que o Bolsonaro cedeu ao Flow sexta-feira à noite, sobre o Drex. E eu publiquei nas minhas redes sociais o Bolsonaro falando sobre a moeda, o token, que já está em fase de testes do governo federal, o Drex. Para quem não sabe, o Drex é uma CBDC, diferente do Bitcoin, é uma moeda centralizada emitida pelo Estado, no mesmo molde chinês de score, ou seja, pontuação, o cidadão terá direito de receber o Drex ao alcançar determinada pontuação. Ele vai, por exemplo, ser proibido de usar o saldo em Drex em diversas finalidades, produtos. Então é algo completamente totalitário, é o diabo esse negócio do Drex. E aí o Bolsonaro foi questionado. Eu queria perguntar a Vanessa o que ela achou dessa resposta do Bolsonaro, também aos nossos queridos professor Fernando e ao Pablo Sonati. Solta aí o áudio do Bolsonaro falando sobre. Que não seja... Tá bom. Ó, o Matheus mandou aqui. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação... Ó, os caras estão na pira que tu vai conseguir disputar em 26. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação e a emissão de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, assim como o Trump proibiu em janeiro? Pois o Drex está caminhando a passos largos e não vejo a oposição se manifestar contra. Olha só, fala Drex. Tem uma deputada lá de Santa Catarina, Júlia Zanata, que trabalha muito bem nessa área. Uma arma na mão do cidadão de bem, positivo. Na mão de um bandido, é diferente. Drex. Tá? Se tiver um bom governo, que não seja censurador, você pode até levar. Eu votaria com a Júlia Zanata contra, no momento, o Drex. Há mais um tempo aí. Porque o governo passa a ter uma capacidade, segundo a Júlia Zanata, e é verdade, de te controlar. Até no período... Imagina uma pandemia, o Drex. O que você não pode comprar? Você ia comprar, ia pagar, ia entrar isso aqui lá no fila do caixa. Não pode. Ia saber onde você estava, onde você pode gastar. Isso é uma das possibilidades do Drex. Sim, isso aí, com esse governo, então é pior possível. Comigo não podia... Eu não ia botar para frente. Vamos supor que aprovasse. Você não ia ter problema nenhum comigo. Você viu censurando alguém? Mas tu ia aprovar sabendo que é uma ferramenta que pode ser usada por um futuro ia jogar governo? Contra, mas se fosse aprovado, o que é o limite? Quem decide se vai ser aprovado ou não é o legislativo. Eles aprovam, o veto, derrubou o veto, é democracia. Tá certo? Tem mais um trechinho importante que ele fala. Você cortou. Não, volta agora. O Matheus mandou aqui. Bolsonaro, o senhor... Finalzinho. Então, tá certo? Entendi. Então é de acordo nas mãos de quem está aquilo. Viu aí? Exatamente, esse trecho que eu queria. Eu publiquei no meu X nesse fim de semana esse trecho. Muita gente, infelizmente, com QI de cachorro, foram lá encher meu saco dizendo que o Bolsonaro já disse que é contra e tal. Em diversos momentos da entrevista, da resposta, ele fala que se estivesse, abre aspas, em mãos de pessoas boas, fecha aspas, o Drex seria positivo. Ele não disse com essas palavras Drex positivo, deixando isso claro. Mas eu queria perguntar para a Vanessa, o que ela entendeu, o que o Bolsonaro disse sobre o Drex? Disse, do meu ponto de vista, que se agora no governo Lula é para votar contra. Mas, por acaso, se ele fosse presidente, seria positivo? Eu entendi isso, Vanessa Moreira. O que você entendeu? Da mesma maneira que o Bolsonaro criou o que sustenta como arcabouço a própria efetivação do Drex aqui no Brasil, que é o Pix, e ele tem orgulho de ter criado esse mecanismo de controle, que realmente é um mecanismo de controle pelo Banco Central das movimentações financeiras do cidadão, ele também deixa claro que ele é a favor, sim, do controle estatal sobre a vida do cidadão, que ele tem, sim, tentáculos ditatoriais, porque, para mim,
um político que defende o controle do cidadão individual pelo Estado é uma pessoa que tem tentáculos e vontades ditatoriais. E eu pergunto ao cidadão se ele acha, de fato, que é proveitoso para uma nação ser governada por um ditador de extrema incapacidade e burrice. Porque é assustador, Timóteo. É assustador esse pronunciamento do Bolsonaro, porque a gente só se surpreende negativamente a cada passo que a gente dá nessa jornada com ele. E eu me surpreendo negativamente porque eu já fui apoiadora dele. E eu não imaginava, certo? Assim, eu não tinha a dimensão do quanto ele era capaz de ser burro. Eu não acho, ainda continuo sem achar, que seja estratégia, diferente do nosso amigo Pablo Sonati. Eu não consigo achar que é estratégia, que tem algum tipo de inteligência por trás disso. Na minha opinião, existem muitas pessoas inteligentes por trás do Bolsonaro para utilizar essa popularidade que ele construiu em torno de si, que é realmente estrondosa, mas para o negativo. E ele é utilizado para isso. Imagine Bolsonaro reeleito, tendo a capacidade de se eleger novamente. Isso é pior. Ia ser algo terrível para a população brasileira, porque, assim, a gente vive, teoricamente, numa democracia. Teoricamente, porque, na verdade, a gente já vive uma juristocracia em estágio bastante avançado, permitida, inclusive, pelo Bolsonaro. Mas o que a gente vive é uma democracia, ou seja, tem eleições, trocam-se os governantes. Como é que você cria um mecanismo de controle da sociedade se você não tem garantia de permanência daquele governante? O que ele fala por si só já é contraditório. Totalmente. Porque você está criando um mecanismo para destruir a população caso outro ganhe a eleição. A gente não tem uma sociedade forte, consolidada, a gente não tem sistemas seguros de escolha de candidatos aqui. A gente não tem nada que nos garanta que continuaremos em um ritmo de governabilidade decente. É algo extremamente perigoso. Perigoso demais você dar poder a uma pessoa burra. É muito perigoso. E principalmente alguém com tendências, sim, ditatoriais. Porque uma pessoa que não consegue conceber na atualidade que esse tipo de moeda só vai fazer com que o cidadão esteja cada dia mais refém ao Estado, é perigoso demais. O Trump, por exemplo, que ele diz que vai fazer as mesmas coisas que o Trump, que o Bukele, foi na contramão disso daí. Proibiu essa criação lá nos Estados Unidos, foi contra isso. E ele vem dizendo que ele é igual ao Trump, que o Trump vai vir salvar o Brasil, sendo que ele está a favor de tudo isso. Que tipo de governante é esse que diz que é pela liberdade, que é pelo povo, que é pela independência? Esse cara, ele tem viés extremamente ditatorial e a narrativa que a esquerda usava contra ele está cada vez mais se mostrando algo real. Pablo Sonati. Concordo com o que a Vanessa falou. Eu fico só pensando, eu entendo que esses políticos não sabem o que estão falando em relação à moeda digital, Drex. Não tinha outro lá que falou Bitcoin, ou criptomoeda. Sinceramente, esses que estão aí, eu acho que eles não têm capacidade. Alguém está implantando esse sistema, e é no mundo todo, como a gente percebe. Falar do Drex, assim, num comentário curto é muito difícil, porque é uma coisa muito complexa e filosófica até. A tendência é que aconteça. Infelizmente, que aconteça mais cedo ou mais tarde. Eu sou extremamente contra, sabe? Mas como o Timóteo sempre fala aqui, por isso que eu falo que é difícil comentar sobre esse assunto tão rápido, mas como o Timóteo sempre fala aqui do Bitcoin, a criação do Drex seria a porta para o Bitcoin, para as pessoas entenderem o que é Bitcoin e tentar fugir do sistema. O Bolsonaro não entende nada disso, ele colocaria o Brasil num controle tremendo, só que, como eu já disse, eu acho que é inevitável e eu acho que o caminho para chegar no Bitcoin é realmente que aconteça esse tipo de coisa, sabe? A gente precisa, o povo vai precisar, uma hora ou outra, de entender como funciona. Quando doer no bolso, quando a pessoa sair para comprar, você não pode comprar isso, eles queriam controlar
a forma que as pessoas gastavam o Bolsa Família. Eu até aceito, sabe por quê? Porque se você está recebendo um auxílio, não é para ficar comprando cachaça, cigarro, eu entendo dessa forma. Mas o dinheiro seu, você gasta como quiser. Numa pandemia, eles restringem a distância que você pode gastar. É horrível. O Drex vai servir para isso. Além do mais, eles podem imprimir, como já fazem, eles vão ter controle total. Na China, para você ter uma ideia, ô Timóteo, foi pego cédulas originais, reais, não cédulas falsas, com a mesma numeração. Foi até engraçado, o cara pegou 2 cédulas com a mesma numeração. Então, esse controle estatal é um perigo sim. Mas, como eu disse, de uma maneira filosófica e para que tudo indica que o mundo está correndo, mais cedo ou mais tarde pode ser aprovado pelo Bolsonaro, pelo Lula, por qualquer outro governo, e o povo vai ter que se virar para entender como funciona e tentar se proteger. Hoje, o que nós temos para se proteger contra isso seria o Bitcoin. Quem comprar o curso da Brado vai entender melhor sobre isso, não é mesmo, Timóteo? Perfeito, Pablo. Valeu. São 10 horas e 7 minutos. Só um detalhe, viu, Pablo? Eu não sei, no atual contexto da sociedade brasileira em que vivemos, se com o avanço do Drex, eu acho que as pessoas estariam totalmente aptas a utilizarem o Drex e não utilizarem Bitcoin. Claro que você vai ter um crescimento do Bitcoin, mas conhecendo já a capacidade cognitiva, né, entendendo, acho que a grande maioria, infelizmente, aceitaria o Drex, como aceitou facilmente o Pix, que foi, na verdade, a fase primária desse processo, né? Mas sabe, Timóteo, só concluir sua fala, eu entendo também que a população tem uma dificuldade, mas eu tenho uma tia de 76 anos, que outra geração, e ela tá mexendo, por causa de política, por causa de pesquisar sobre essas coisas, ela tá mexendo muito bem na tecnologia por conta própria. É difícil? É, mas eu acho que é um caminho que não tem como não acontecer, eu acho, muito difícil. Pode-se lutar contra isso? Sim, mas eu acho que vai acontecer. Tá aí, a sua tia é exceção da exceção, viu, Pablo? Graças a Deus pela vida da sua tia. E são 10 horas e 8 minutos. Professor Fernando Melo, o que o senhor achou da fala do Bolsonaro lá no podcast Flow? Bem, é uma fala trágica, né? Mas que é previsível, nessa mesma linha do que a gente estava falando na pauta anterior. Para o Jair Bolsonaro, o Drex é maravilhoso. Não apenas maravilhoso, como essencial. Porque, como ele deixou bem claro, o Drex é uma ferramenta que dá controle total do comércio, né, compra e venda, para o governo. Ou seja, o governo domina a compra e venda do indivíduo. Isso é ótimo para o Bolsonaro. Por quê? Como a Vanessa falou, poxa, se for um governo bom, então nós teremos uma atuação não boa, né? Mas uma atuação que não será má. Ou seja, o Drex não vai atrapalhar em nada a vida do cidadão quando o governo for bom. Mas e se o Lula voltar, hein? E se a esquerda voltar? Então, não tenham dúvidas, não apenas o Bolsonaro deixaria passar, como ele insinuou, como o Bolsonaro trabalharia em favor da aprovação do Drex, porque com a aprovação do Drex, a tendência de manutenção do Bolsonaro no poder fica ainda maior. Para esse sistema político, quanto pior, melhor. Só uma observação, quem é cristão sabe muito bem. Há 2000 anos atrás, São João Evangelista já recebeu essa revelação, ou seja, São João Evangelista viu isso acontecer, e São João Evangelista já definiu há 2000 anos atrás, ele já mostrou como Satanás tomará controle total da sociedade e, inclusive, portanto, controle também sobre os cristãos, por meio da economia. As pessoas não poderão comprar e vender. Claro, você não morre se você não puder comprar ou vender, mas a sua vida fica bastante dificultada. Então, que nós teremos o Drex e ferramentas assim, não sei se agora ou daqui 5 séculos, mas enfim, que isso vai acontecer, é claro e certo que vai acontecer. Agora, quando? Não sabemos. Então, você vai tentando chutar isso o mais para longe possível, né? Mas que vai acontecer, vai com certeza. Ô rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.